parte 2. Eu não sei, gente, mas essa não é a parte 2 do desenhando. É uma parte de gatinhas. Eu cansei de pintar essa coisa. Eu não quero mais pintar essa coisa. É um labubu, bubu, 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 bubu. É um labubu, bubu, bubu. Agora eu vou fechar minhas... não vou fechar não. Eu tenho que botar essa caneta. Botarem aqui. Agora, peraí, gente, que eu vou pegar um negócio ali. Ela vai comer.